Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio voltam a receber o secretário de Fazenda nesta terça-feira para discutir a situação financeira da Prefeitura. No Dia de Reis, uma exposição com 96 presépios é reaberta no Castelinho do Flamengo. Todos eles são muito bonitos. Gostei muito. E no Dia do Leitor, a nossa reportagem mostra como está a Biblioteca Nacional sob nova direção. Se nós conseguirmos ajudar o leitor a encontrar os livros certos e as informações certas, nós estamos cumprindo o nosso papel. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da reunião que acontece nesta terça-feira entre vereadores e o secretário de Fazenda, César Barbiero. Um encontro estava previsto desde o final do ano passado, quando o representante da Prefeitura fez uma série de promessas relativas a pagamentos que estavam em atraso. Na reunião do dia 19 de dezembro, o secretário César Barbiero prometeu o pagamento dos duodécimos da Câmara Municipal do Rio e do Tribunal de Contas do município, além de colocar em dia o 13º salário do funcionalismo. As promessas dividiram os parlamentares. O secretário Barbiero e a Prefeitura, através dele, apresentaram as medidas que estão sendo tomadas com base em algum tipo de fundamento. Muito embora algumas vezes essas respostas que foram dadas não foram concretizadas a gente, mas como houve fundamentos sólidos na resposta que hoje apresentaram para nós, eu a princípio votei como alguns vereadores por esperar até o dia 8 de janeiro e ver se as medidas que foram e estão sendo aplicadas pela Prefeitura realmente serão efetivadas. Eu fiquei muito preocupado com tudo que eu escutei do secretário, porque ele não dá dados precisos, ele é inconsistente no que ele fala e a gente vê que a cidade a cada dia está em situação pior. O resultado da reunião foi surpreendente, né? Porque o secretário de Fazenda chegou aqui e disse que está tudo resolvido, que não precisa ter medo de nada não, que ele vai depositar o duodécimo amanhã, o 13º hoje, que está cheio do dinheiro, que tem dinheiro em caixa, fonte 100 liberada, tudo certo. Só que ele já disse isso outras vezes, né? E não se concretizou. Esclarecemos vários pontos importantes, tiramos dúvidas. A princípio, se tudo que foi dito, foi trago pela Secretaria de Fazenda, for de fato verdade, as coisas não estão tão ruins como a gente imaginava. O secretário veio para cá sem ter certeza do que ele está falando. Eu não sei se ele vai conseguir o dinheiro que ele falou. Não é porque garantiu, e não acredito, essa prefeitura não tem credibilidade alguma, não é porque ele garantiu o duodécimo que a gente tem que parar de discutir o assunto. Não interessa o duodécimo só, interessa a cidade. Na ocasião, os vereadores decidiram marcar uma nova reunião com o secretário de Fazenda para o dia 7 de janeiro, a fim de avaliar o cumprimento das promessas. No dia 7 de janeiro, estaremos aqui todos reunidos com o compromisso do secretário municipal de Fazenda em aqui comparecer, para discutirmos mais uma vez como vai estar a situação real da Prefeitura em face das fontes de receita que ele nos apontou. O vereador Paulo Messina afirmou que a planilha enviada pela Prefeitura no último sábado tem informações incompletas sobre a situação financeira do município. A reunião desta terça-feira deverá ser novamente a portas fechadas.
2019 foi um ano bem difícil, mas um pouco melhor do que os anteriores. A cidade começou a recuperar minimamente capacidade de investimento. Alguns projetos bem polêmicos, acho que a Câmara teve uma certa tranquilidade para enfrentar esses temas. Encerrei a Frente Parlamentar de Saneamento, que presidi, e iniciei agora com gás total a Frente Parlamentar dos Abrigos para acolhimento de vulneráveis. Vamos abrir essa caixa preta, saber quanto custa para a Prefeitura cada uma das pessoas acolhidas, quantas vagas de verdade existem à disposição, por que os abrigos não atraem, por que os moradores na rua, que moram nas ruas, não têm interesse em ir para os abrigos, entender o que é feito em outros locais e dar essa satisfação para o carioca, né? A população de rua vem crescendo e a Prefeitura não tem conseguido dar essa resposta. Com a iniciativa da criação da Frente Parlamentar dos Abrigos, a gente vai tentar levantar esses dados e oferecer isso para a população e propor aqui com as ferramentas como vereador, aí pela Câmara a gente tem à nossa disposição para sugerir e cobrar uma ação mais efetiva, mais eficiente que a cidade está precisando. Em relação à produção legislativa, para mim foi muito produtivo. Tivemos protocolado 19 projetos, aprovado nesse ano 5 projetos de minha autoria. Então, o balanço hoje, dentro dessa casa, eu dou como um balanço favorável. Em relação à região, fico muito feliz que nós conseguimos levar muito avanço para a região de Anchieta, Ricardo, Mariópolis. Conseguimos levar uma base da Guarda Municipal, uma Vila Olímpica em Ricardo de Albuquerque e agora começamos a obra de uma futura Vila Olímpica no bairro de Anchieta. 2019 foi de muito trabalho mesmo. O resultado aqui na Câmara para mim foi excelente. De 11 projetos apresentados, aprovei 9 de minha autoria, 3 de coautoria. Dei nome à Vila Malé. No século XXI, com números, ruas com números, dei nome a essa rua, na Vila Modelo. Tombei o campo de futebol com o nome do meu filho. Instituí o dia da luta contra a morte dos policiais. Participei efetivamente de CPI da linha amarela, que teve como resultado diversas ações da Prefeitura para reduzir o preço do pedágio, que é uma injustiça o valor que é aquele pedágio da linha amarela. Já que na época que criaram a linha amarela era dolarizado, era $1, era o preço da passagem. Hoje está 7,50. É uma injustiça, é uma covardia, é um roubo, um roubo com o povo. Estão roubando o povo. E participei de 3 CPIs, 3 comissões permanentes, 3 comissões especiais temporárias e 40 frentes parlamentares. Então, para mim, 2019, excelente. Espero que 2020, apesar que nós temos uma eleição pela frente, acredito que não seja de tanto trabalho em termos de participar diretamente, lutando pelo povo, né? Temos que se empenhar um pouco na reeleição. Então, eu acredito que não seja tanto trabalho. Agora, 2019 foi um dos anos que eu mais trabalhei. E você vai ver no próximo bloco. Exposição de presépios é reaberta no Dia de Reis. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Nessa segunda-feira, Dia de Reis, foi dia de desmontar os presépios de acordo com a tradição católica. Enquanto uns saem de cena, outros reaparecem. A exposição, que reúne 96 presépios de várias partes do mundo, foi reaberta ao público no Castelinho do Flamengo. Eles representam todos os continentes e as diferentes regiões do país. Foram feitos com materiais e texturas que caracterizam os diferentes locais. Este presépio é do Alasca. Repare nas vestimentas de esquimós e couro de rena. No presépio do México,
aparecem os típicos sombreros. Já o presépio do Peru é marcado por características dos povos andinos. A exposição reúne 96 presépios. O início da coleção começou com um presépio do século XVIII, que foi passado de geração a geração, desde a bisavó do padre José Maria Fernandes. Já são 30 anos, cerca de 600 presépios e muita história da mais antiga tradição do Natal. Todos fazem parte do acervo do padre José Maria Fernandes. A exposição, que começou no início de dezembro, mas ficou fechada por causa do recesso do fim de ano, voltou nesta segunda-feira, justamente na data em que muitas famílias desmontam as árvores de Natal, os presépios, os adornos e as decorações natalinas, que decoram as casas nas festas de fim de ano. O Dia de Reis, em 6 de janeiro, marca a data em que os Reis Magos conheceram Jesus. O público vai poder conferir até o dia 20 de janeiro, no Castelinho do Flamengo. Essas duas irmãs e uma neta ficaram encantadas com a diversidade dos presépios. O presépio é a chegada dos reis, né, para visitar o menino Jesus. Ficou sabendo pela estrela, né, onde ele estava. Aí seguiram aquela estrela e chegaram lá no estábulo onde ele estava. É isso que eu aprendi, que eu sei, que eu acredito. Todos eles são muito bonitos. Gostei muito. Então, de parabéns. E nessa segunda-feira também foi comemorado o Dia do Leitor. A nossa reportagem foi até a Biblioteca Nacional, o maior palco da leitura na cidade, que desde dezembro tem um novo diretor. Gabriela guarda seus pertences para a primeira visita à Biblioteca Nacional. Ela é carioca, mas ainda não conhece o espaço que tem o 8º maior acervo literário do planeta. Eu acredito que vai ser interessante, porque tem bastante história, a gente quer ver bastante o que tem de leitura, o acervo, enfim, essas coisas. Uma boa expectativa. A biblioteca chegou ao Brasil juntamente com a família real em 1808, mas só ganhou a sede definitiva em 1910, quando passou a funcionar neste imponente prédio na Avenida Rio Branco, em frente à Cinelândia. O acervo de 11 milhões de itens atrai muitos pesquisadores. Fernanda trabalha no levantamento de crônicas do século XIX. O objetivo dessa pesquisa seria abordar principalmente a questão das doenças no Rio de Janeiro, a questão de como se... a questão realmente sanitária, a questão da doença no século XIX. Todo o conteúdo da biblioteca está sendo transferido para a internet desde o fim dos anos 90. Aqui, os técnicos trabalham na digitalização de um atlas do norte da África de 1745. Através do portal BN Digital, os leitores têm acesso até agora a 2,5 milhões de textos e fotos que foram disponibilizados na internet. A gente só pode digitalizar, em princípio, o que está em domínio público. Então, isso já é um limitador. E depois, cada documento desses, para ser digitalizado, tem que ser manuseado. E tem que ser aberto, colocado numa posição ideal para que dê uma boa reprodução. O que quer dizer que esse é um processo muito lento. Quanto tempo vocês precisariam a mais para digitalizar esses 11 milhões de itens que existem até hoje? A gente precisaria de muitas décadas. Neste outro laboratório é feita a digitalização do que é microfilmado e que depois vai ser disponibilizado para pesquisadores e leitores. O que é enviado para aqui, para o setor, são obras selecionadas para serem digitalizadas, ou por nós não termos essa coleção aqui na biblioteca, né? Ou por projetos que realmente a casa recebe, nós não temos as obras aqui e é feita essa digitalização do microfilme. O hábito de ler ainda não é considerado satisfatório no Brasil e chega a 56% da população. Outros 40% nunca abriram um livro. Os meses de janeiro e fevereiro são os mais movimentados da Biblioteca Nacional. Todos os dias, ela recebe cerca de 1.000 visitantes. Priscila é de Minas e trouxe os filhos de 4 e 7 anos para conhecer a biblioteca. Ela diz que o hábito da leitura começa em casa e bem cedo. Caso é exemplo, né? Eles me veem lendo sempre, eu compro muitos livros também, eu leio junto com eles, então no meu caso eles
aprenderam tendo exemplo. De acordo com o levantamento do Banco Mundial realizado em 2018, os estudantes brasileiros precisariam de pelo menos 260 anos para atingir a qualidade de leitura dos estudantes de países desenvolvidos. A consequência imediata disso é uma ameaça ao pensamento crítico, já que a leitura estimula a reflexão. Preocupado com este quadro, o novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que assumiu em dezembro do ano passado, pretende criar programas para atrair cada vez mais leitores aqui para a biblioteca. Os leitores podem ser atraídos para a biblioteca, primeiro, ensinando como ler. É uma das atividades às quais eu tenho me dedicado muito nos últimos anos. Então, mostrando, e como ler não é só o segredo de como você, digamos assim, interpretar frases difíceis ou encontrar informações escondidas, mas também o como ler no sentido de como selecionar o que ler. Segundo seus interesses, segundo suas perguntas mais profundas, como é que você monta uma lista de leitura? A biblioteca, na era digital, se tornou uma coisa obsoleta? Não, de jeito nenhum. Eu acho que é óbvio que a biblioteca, os bibliotecários, os professores, eles precisam acompanhar todas essas mudanças, porque o ato de estudar e o ato de ler mudou. É evidente, eu tenho um Kindle, eu acesso muitos textos que são chamados e-books, os livros eletrônicos. Isso é uma realidade e ela tem um lado muito bom. Se nós conseguirmos ajudar o leitor a encontrar os livros certos e as informações certas, nós estamos cumprindo o nosso papel. E isso no mundo digital é muito necessário. Não adianta a gente encher as pessoas de informação, não dá nem tempo de uma vida. Imagina, só aqui, os nossos milhões, mais de 10 milhões de exemplares. Não dá para uma pessoa ler isso. Então, assim, é preciso selecionar, entregar a coisa certa, listar bem. Esse é um papel que a biblioteca nunca vai perder. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.